A Rede Municipal de Educação de Cornélio Procópio tem um trabalho diferenciado aos atendimentos de crianças que precisam de necessidades especiais, como, por exemplo, portadoras de transtornos. Mas, afinal, quais os transtornos que afligem as crianças aqui das escolas de Cornélio Procópio? Para falar mais sobre esse assunto, que é um tanto quanto delicado, mas que exige que tenha as especialistas aqui no município de Cornélio Procópio, eu vou falar com a Silvia e também com a Cláudia, que vão falar deste projeto, deste programa que cuida destas crianças. Afinal, Silvia, quais os transtornos que temos presentes aqui na rede municipal de ensino, ou os principais deles? Oi, boa tarde a todos os ouvintes, da rádio. A gente tem vários transtornos que nós atendemos aqui no setor da educação especial, eu e a Cláudia, né? E entre eles, que atende através do setor, a gente atende as escolas, né? Entre eles são o TDAH, o TEA, crianças que têm dislexia, descalculia, entre outros, né? Que são vários. Também tem as crianças que têm a deficiência intelectual leve, que nós atendemos, né? Através da classe especial. Só que assim, o que a gente tem em maior quantidade, que a gente vai estar especificando um pouquinho aqui, são os TDAHs, né? Que é o transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade ou não, e os TEAs, que a gente chama TEA, mas são os autistas, né? Mais conhecido como os autistas. Daí a Cláudia vai estar explicando melhor como que é os procedimentos. Boa tarde a todos os ouvintes. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui na Secretaria Municipal de Educação. O nosso trabalho aqui inicia quando a escola, né, recebe um laudo da família que a criança já foi diagnosticada com algum desses transtornos, certo? Então, às vezes, a criança ela foi no pediatra, o pediatra encaminhou para o neuropediatra e esse estudante vem já com esse laudo fechado. A partir daí, nós começamos a acompanhar essas crianças. Tá? Quando a criança não tem nenhum lado específico, porém, ela apresenta essa dificuldade também, um distúrbio ou um transtorno, nós também acompanhamos para poder fazer o encaminhamento para ver se é ou não é um caso de transtorno para comprovação disso. Aí, a partir disso, o setor faz as visitas nas escolas, as orientações para os professores de como trabalhar com essas crianças, né? Que são as intervenções que a gente chama, que elas são muito importantes nesse trabalho. Por quê? Quando você faz uma intervenção e a criança melhora, de repente, esse transtorno não se confirma, quando ele não tem laudo médico, no caso. Né? E daí a gente faz uma avaliação. Essa avaliação ela pode ser pedagógica ou psicoeducacional. E com o resultado dessa avaliação, nós fazemos os encaminhamentos. Os encaminhamentos são para os programas que a Secretaria nós temos aqui no município, que é classe especial, para alguns casos, dependendo do resultado, sala de recursos, ou, quando não é da educação especial, para um reforço escolar, para que a criança tenha um bom desenvolvimento e melhore no seu desempenho escolar, vamos dizer assim. Tá? Tá certo. Então, os professores talvez são os primeiros a identificar qualquer tipo de situação onde os pais são acionados. E como fica a questão dos pais nessa situação? Eles compreendem esse trabalho dos professores que tem esse olhar clínico, né, em relação a nesse sentido, né? É um olhar assim que a gente vê que é pelo tempo que as crianças passam na escola, né? Com certeza, Daniela. O que acontece é que o professor ele vai observando que aquela criança, né, foi feita a intervenção, tudo que foi proposto, até da própria iniciativa dele, não foi, não teve o resultado esperado, então ele começa a observar e a gente passa isso, é passado para a família. Na verdade, o primeiro que passa para a família é a escola. E a gente tenta manter uma parceria com os pais. A gente tem uma boa receptividade, uma boa participação, porque daí, com isso, a gente também faz alguns encaminhamentos para tratamento, para procurar, né, especialista, que nós não somos clínicos, certo? Nós somos especialistas, então a família sempre responde, sempre vai na escola, né? Às vezes aqui na secretaria, então a gente tem uma resposta boa da família. A gente procura sempre manter essa parceria. Por quê? Porque só a escola não resolve. Só a família também não. Então, precisa dessa, né,
dessa parceria entre família e escola para que essa criança consiga avançar, né, no seu desenvolvimento pedagógico, no caso nós aqui estamos falando de escola, né? Tá certo? Nestes transtornos, as crianças aprendem, mas tem um jeito diferente de aprender. Então, por isso que tem todo esse programa para atender essas crianças de uma forma especial, né? Individual e especial. Exatamente. Esses programas, eles são diferentes de um reforço que a escola oferece, por exemplo, né, em contraturno. É um atendimento diferenciado com um professor especializado que vai fazer isso aí. Ele aprende, realmente ele aprende, num tempo e de um jeito diferente. E quem vai fazer isso é o professor para o programa onde ele foi encaminhado. Inclusive, quando a gente fala sala de recursos, o que entende-se que, por exemplo, é usado um recurso diferenciado, como você colocou, às vezes ele na sala de aula, com 20, com outros 20, mais 20 alunos, e talvez ele não consiga ter essa atenção devida, né? Na hora que a professora está explicando. E no atendimento quase individualizado, numa sala de recursos, a professora especializada vai estar usando recursos diferenciados para atingir essa criança que não consegue aprender de forma, da forma que a professora Convencional, né? convencional, ela vai usar um método diferenciado para atingir essa criança no desenvolvimento dela pedagógico. Tá certo. Além de crianças que apresentam transtornos, que é algo que acontece praticamente em todas as escolas de Cornélio Procópio, tem também aquelas crianças também conhecidas como superdotadas, crianças que têm uma inteligência, um grau de aprendizado além do restante e que tem também algumas habilidades diferenciadas. O município também trabalha com essas crianças? Sim, nós inclusive temos uma sala, né, de recursos que é direcionada para altas habilidades de superdotação. Nós temos apenas uma escola e nessa escola a gente inicia o trabalho de investigação. Todas as escolas podem estar observando, a gente faz orientação, porque as estatísticas que nós temos, elas não se referem à quantidade que nós temos, na verdade, na rede. Então, assim, a gente está sempre nessa busca, entendeu? Em relação a qual habilidade uma criança tem. Às vezes não é intelectual, às vezes ela não tem uma habilidade, uma questão intelectual acima da média, um QI acima da média, mas ela tem uma habilidade acima da média. O que é a habilidade? Aquilo que ela sabe fazer está acima da média do que os outros. Então, é feito um trabalho de investigação e nessa sala de recursos, uma busca pela área de interesse dessa criança. Só que como as áreas são muito variadas, Daniela, a gente busca parcerias com as universidades. Essas habilidades também são conhecidas como dom, quando a gente fala tal pessoa tem dom para aquilo. Seria uma alta habilidade, talvez? Não, nem sempre, tá? Tem que tomar cuidado com a habilidade, com a alta habilidade, com a questão do dom, com a afinidade. Aí é um tema bastante amplo para se tratar, né? Mas é algo além do normal. Além do normal. Então, ele não precisa ser intelectual, porque muito antigamente, né, muito tempo atrás, já faz algum tempo que vem mudando, embora muita gente ainda pense que quem tem alta habilidade tem que ser bom em tudo, tem que escrever bem, ler bem, entendeu? E nem sempre se chamava aqueles superdotados. Superdotados, né? Isso. Então, hoje o conceito é diferente, né? A criança, às vezes, ela tem uma habilidade acima da média na comunicação, no esporte, entendeu? Na comunicação, eu já me senti. Tá vendo só? Mas, enfim, mas a gente vê que, por exemplo, existem várias áreas. Só para exemplificar, algum caso em Cornélio de uma alta habilidade em qual setor, por exemplo? Em qual área? Nós já tivemos na área de robótica, né, que o professor daí ele não tem todas essas formações, por isso que a gente busca parceria com as universidades, com a UTF, com a UEMP, né? Já tivemos na área artística, entendeu? Questão de teatro, comunicação. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, línguas, comunicação a parte geográfica que ele tinha conhecimento assim, melhor que a professora, muito além do mundo. Países, capitais e localização e tudo. Então, a gente teve algumas situações. A área artística também a gente já teve alguns. Tá certo, então, vocês viram só que Cornélio Procópio tem uma equipe preparada para atender as crianças aqui da cidade, sejam elas com alguma dificuldade ou seja ela com alguma superdotação, né? Só uma questão que eu gostaria de complementar é que agora, de uns anos para cá, nós temos uma equipe da educação especial também na educação infantil,
que é a Gisele e a Vilma. Então, desde pequenos, eles às vezes já vêm Desde a diagnosticados creche, desde a CMEI. desde o Isso CMEI, mesmo. quando eles são pequenininhos, que vai ser observado também pelo professor, que o médico, né, que o especialista clínico já fez um diagnóstico, já deu um diagnóstico, também elas iniciam todos esse trabalho de orientação para poder, quando chega aqui no ensino fundamental, muitos desses já tiveram um acompanhamento lá, já iniciou o trabalho. E isso ajuda bastante. Tá certo, bom? então é isso aí. Com informação direto aqui da Secretaria de Educação de Cornélio Procópio, lembrando que se os pais tiverem dúvida, podem procurar aqui a Secretaria Daniele Souza para a RCFM.